noite. Hoje falaremos sobre a robótica no canteiro de obras da construção civil e Construtex. A equipe é formada pela Ana Cláudia, o Lucas Abel e o Ramon Carminati. Agora algumas definições. Robô: máquina ou aparelho eletromecânico passível de ser programado para executar de forma autônoma determinadas tarefas, geralmente repetitivas ou perigosas. Robotização: processo que substitui a ação humana em tarefas por ação robótica, autônoma ou via controle remotamente no caso. No fim dos anos 70 em diante, houve um período próspero de desenvolvimento, impulsionado pela indústria que fomentou grande evolução nesta área, somando a escassez de mão de obra, já que grande maioria dos jovens se aglomeraram nas indústrias de alta tecnologia. Esse exemplo aconteceu no Japão. E várias empresas japonesas investiram em automação e robótica, desenvolvendo robôs e dispositivos controlados remotamente para todo tipo de tarefa, como manuseio de materiais, escavações, demolições, acabamentos internos e externos de estruturas e até casas pré-fabricadas. A construção civil é a maior produtora de resíduos do mundo. E a demanda por parte da sociedade devido ao aumento populacional e a escassez de recursos. Sobre a escassez de recursos, os robôs têm a vantagem de que eles cometem pouquíssimos erros, dependendo da programação feita. E, além disso, a mão de obra é um desafio, pois há escassez de mão de obra qualificada hoje em dia. Temos robôs por controle humano, que não são capazes de realizar nenhuma atividade sem gerenciamento, que pode ser feito, por exemplo, desde um computador. Temos também por programação prévia, são robôs que agem sozinhos, mas de acordo com o que foi programado previamente para fazer. Ainda assim, precisam da gestão humana. E autônomos, que são capazes de desenvolver atividades sem o gerenciamento humano automaticamente. Na imagem temos exemplo de um robô por controle. É o robô fazendo uma demolição controlado pelo senhor ali do lado. Temos também por programação, que são máquinas que elas fazem o serviço já programado, geralmente serviços repetitivos. E temos também os autônomos. Como vê na imagem, são robôs que podem fazer todo tipo de movimento e também alguma construção sem problema nenhum. Agora temos alguns tipos de robôs que foram importantes na história, como o Adrian X, é um robô que usa o braço mecânico como o principal arma. Temos também o robô Doxel, esse à direita, e ele é usado para fazer vistorias, entre outras coisas. Ele é dotado de câmeras de alta resolução e sensores. Temos também o Sam 100, ele foi desenvolvido para construções de alvenaria no local. Temos os exoesqueletos, que são vestidos robóticos e se adaptam ao corpo do trabalhador, como vemos na imagem, para melhorar a força e a resistência
E, a título de curiosidade, temos a Associação Internacional de Robótica na Construção Civil. Ela costuma fazer feiras apresentando novas tecnologias, novos robôs para a indústria de construção civil. Nos países que ela se instala, ela promove feiras sobre automação e robótica, na construção e na mineração também. No ano passado aconteceu em Montreal, no Canadá. E uma das novidades apresentadas foi um robô que ele destrói estruturas de concreto. O equipamento utiliza jatos de água de alta pressão para pulverizar e separar o material do elemento estrutural, bem como um sistema de aspiração para recolher e armazenar os detritos. Agora a gente vai falar algumas vantagens sobre a utilização da robotização na construção civil. E o primeiro deles é o acesso às informações e a integração de dados. Como na obra às vezes é difícil tu tem contato com todos os projetos por ser muita papelada e às vezes o escritório na obra não ser tão organizado, tu ter todos esses projetos em algum computador ou tablet te facilita bastante no acesso. Isso te possibilita gerenciar a obra com bem mais tranquilidade. E como eles ficam armazenados todos no mesmo lugar, tu consegue ter um controle de obra bem maior e o que te facilita bastante nas tomadas de decisões rápidas que tu precisa ter. O segundo ponto é o aumento da produtividade. Isso porque muitas vezes as máquinas conseguem fazer o serviço do homem em bem menos tempo, com mais rapidez e até com maior precisão. Isso porque elas tocam um serviço basicamente direto. Elas não precisam de pausa para descanso, para alimentação, como seria a mão de obra humana. Isso que elas também muitas vezes têm um tamanho, uma estrutura maior, que conseguem alcançar uma área de serviço num tempo menor, bem maior do que um homem sozinho conseguiria. Outras vantagens são a redução de custos com a mão de obra e a prevenção de erros. Isso porque, por mais que no início tu tenha um investimento maior para comprar esses robôs e tu tenha custo de manutenção diário, mensal ou semanal com eles, tu não deve um salário, tu não tem vale alimentação, vale transporte, um salário, hora extra, tu não tem esses custos com esse tipo de robotização. E como elas são programadas, dependendo da programação que tu fizer, se der tudo certinho, no canteiro tem uma probabilidade muito pequena de dar algum erro que tu precise consertar depois, o que não vai te gerar gastos futuros para reparar alguma coisa que tu já teve gasto para construir. Como pode acontecer com a mão de obra humana, de repente alguma parede ficar fora de esquadro ou ficar alguma medida um pouco mais para frente ou mais para trás. Quando elas são programadas direitinho, tem uma probabilidade muito pequena disso acontecer. A gente tem também a redução de riscos de acidente de trabalho, porque como são robôs, eles não correm o risco de ter algum ferimento ou algum membro quebrado durante o serviço, nem durante as horas trabalhadas e bem menos durante o percurso entre casa e serviço. E isso acaba tirando da empresa a preocupação de alguma futura indenização ou até dos equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo, porque elas não precisam desse tipo de proteção. Enquanto com a mão de obra humana, tu precisa ter todos esses cuidados para que nada de ruim aconteça. Outra grande vantagem da utilização dos robôs é a sustentabilidade. Porque como eles conseguem fazer o serviço com uma precisão bem maior do que a mão de obra humana, isso gera bem menos desperdício, bem menos geração de resíduos para descarte depois. Então, por mais que os materiais geralmente utilizados para a construção desses robôs não seja tão sustentável, a diminuição dos resíduos que eles proporcionam durante a obra acaba gerando uma sustentabilidade bem grande para a construção. Até porque, como a gente já viu em algumas aulas passadas com a professora e com a apresentação dos trabalhos, o descarte dos resíduos da construção civil prejudica bastante o meio ambiente.
E a maior desvantagem nisso tudo é o descarte da mão de obra humana, que gera bastante desemprego. Porque à medida que esse tipo de mão de obra oferece vantagem em cima da humana, a mão de obra humana acaba sendo descartada, não sendo mais precisa por demorar mais tempo para realizar uma atividade ou por às vezes ter mais custos para a empresa. Então ela acaba sendo substituída por máquinas, o que acaba prejudicando bastante o ser humano. Porque não só na construção civil, mas futuramente já tem teorias de que na maioria das áreas a mão de obra humana vai ser substituída por máquinas, né? Nas normas para robotização, a gente tem a NR12, que é de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Essa norma e os seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e ainda estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Ela foi publicada em 1978, então a gente pode ver que não é uma coisa tão recente, porque em 78 já criaram normas para isso. A gente tem também a BNT-NBR ISO 10218. Ela é separada em duas partes e especifica os requisitos e orientações para um projeto seguro com robótica, como medidas de proteção e informações de uso inerentes aos robôs industriais. Além disso, ela também descreve os perigos básicos associados a robôs e prevê requisitos para eliminar ou reduzir adequadamente esses riscos. A gente tem também a ISO 15066, que verifica os padrões de qualidade e requisitos mínimos para a operação da robótica colaborativa nos mais diversos ambientes de trabalho. Para garantir que não haja nenhum perigo entre o contato físico do ser humano com os robôs, ela define 4 métodos para operações colaborativas. É a parada de segurança monitorada, o modo guiado com operação manual dos robots, a velocidade e a separação monitoradas e a limitação de força e potência das máquinas. Ainda assim, a convivência entre o robô colaborativo e o homem só pode acontecer depois de ser realizada uma ampla apreciação de riscos. A gente tem também a NBR 14153, que especifica os requisitos de segurança e estabelece um guia sobre os princípios para projeto de partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Para isso, ela especifica categorias e descreve as características de suas funções de segurança. Isso inclui sistemas programáveis para todos os tipos de máquinas e dispositivos de proteção relacionados. A gente tem também a ISO 13849. Ela estabelece os requisitos de segurança e orientação sobre os princípios de projeto e integração de partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Isso inclui projeto de software. Essa norma especifica também as características que incluem um nível de desempenho requerido para realizar as funções de segurança. Ela é separada em duas partes e a primeira se aplica para alta demanda e modo contínuo, independentemente do tipo de tecnologia e energia utilizada, sendo ela elétrica, hidráulica, pneumática ou mecânica, para todos os tipos de máquina. E a segunda parte especifica os procedimentos e as condições a serem seguidas para validação por análise e ensaio. A primeira é das funções de segurança especificadas, da categoria atingida e do nível de desempenho atingidos pela parte do sistema de comando relacionados à segurança. São projetadas de acordo com a ISO 13849-1. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre as Construtechs. O que é uma Construtech? Elas são startups que produzem a solução tecnológica para a área da construção civil. Então, ela tem como objetivo principal levar tecnologia para tudo que engloba a construção civil. E também facilitar os processos, agilizar as etapas, gerar economia e simplificar o trabalho do engenheiro responsável pela obra. Uma Construtech, ela visa integrar e otimizar uma área que precisa bastante de inovação, então ela é muito importante. Por isso está crescendo bastante.
O surgimento desses novos negócios despertou bastante a atenção de grandes empresas, que encontraram uma oportunidade de se transformar digitalmente. Então, essas grandes empresas começaram a investir na Construtec. Essas startups elas desenvolvem sistema para gestão de obras, sensores para detectar a umidade no solo. Eles usam bastante drone, então drone para monitoramento de obras, e sempre com o objetivo de solucionar os problemas que as construtoras têm e estimular o crescimento do setor. Foi feito um levantamento para ver em qual área tinha mais Construtecs, foi em 2017. E aí daí tem gestão de canteiro de obra, aluguel de equipamentos, contratação de mão de obra, compra e venda de imóveis, orçamento de obras, compra e gestão de suprimentos, gerenciamento de resíduos, segurança do trabalho e maquetes interativas e modelo 3D imersivos. Então, pode notar que essas áreas a gente tem bastante problema na hora da construção. Aqui está o mapa das Construtecs e das PropTechs. As Construtecs elas atuam no segmento da construção civil e da construção, e as PropTechs no mercado imobiliário. O primeiro mapa foi feito em 2017 e tinham, se eu não me engano, 250 startups. Agora em 2020, esse número aumentou 180%, já passou para 702 startups. Então, com essa necessidade das empresas se evoluírem, está crescendo bastante essa área. Se a gente for ver a região que são essas startups, São Paulo continua sendo a principal, que cerca de 41% do total se encontra lá, que são 293 startups. E em segundo lugar é Santa Catarina, aqui o nosso estado, que tem cerca de 83 startups criadas. Agora a gente trouxe algumas Construtecs, algumas startups aqui do Brasil e uma de fora para apresentar. A primeira é a Constructim, ela é do Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, e ela está desenvolvendo uma plataforma que torna possível o engenheiro acompanhar a obra de maneira remota, a partir de fotos do canteiro de obra, fotos em 360. Vou mostrar um videozinho agora como é que funciona essa plataforma. 2 em cada 3 obras têm problemas relacionados à gerência e acompanhamento. Uma vistoria tradicional custa tempo e dinheiro. Constructim é a ferramenta que chegou para revolucionar o acompanhamento de obras na construção civil. Com uma plataforma inteligente e fácil de usar, agora você pode monitorar obras de qualquer dimensão de forma rápida e acessível, em qualquer lugar. Com Constructim, é possível adicionar as imagens de sua obra com agilidade, criar pontos de visualização na planta do projeto, escrever comentários, anexar documentos, compartilhar informações com sua equipe e comparar a evolução dos projetos ao longo do tempo em 360 graus. Comece hoje o acompanhamento remoto de suas obras, poupando tempo e dinheiro. Constructim, a solução ideal para o gerenciamento do seu projeto. A próxima é o Brasil ao Cubo, como a professora já trouxe aqui em sala de aula. Ela é uma empresa aqui da região, ela é de Tubarão. Ela foi criada em 2016 numa feira de construção. Ela começou com 6 funcionários, agora tem mais de 70. Ela desenvolve projetos de construção modular, em que edifícios são erguidos em módulos individuais, pré-fabricados e depois montados no canteiro de obra. Como a gente viu, essa técnica possibilita entregar a obra muito mais rápido. A Gerdau, ela comprou 33% das ações dessa empresa por 60 milhões. E ela ganhou uma notoriedade agora, um destaque, na construção do hospital lá em São Paulo. Eles entregaram 100 leitos em 33 dias, que a empresa responsável foi o Brasil ao Cubo junto com a Tec Verde, com os painéis de Odiframe. Agora um videozinho também da construção do hospital.
Quando eu entrei aqui ontem, eu não acreditei no presente que a gente estava ganhando. A instalação é perfeita. É um hospital e ele foi construído tão rápido. A gente está dando um presente para uma população que precisa muito. E por último, a empresa fora do Brasil, que ela, em vez de usar drone, ela utiliza um robô autônomo que percorre o canteiro de obra. Assim ele vê e aponta o que tem diferente com o projeto realizado, com o modelo BIM. Então ele consegue planejar a curva de custo, ver o que está sendo construído e o total de andamento da obra. Mais um vídeo de como funciona. Managing complex building projects is a strenuous job, especially when there are thousands of activities to track. But schedule delays and cost overruns can be difficult to monitor, and they often aren't apparent until it's too late. That's why we created Doxel, a construction management tool that tracks progress in real time, so you can focus on the bigger picture. Because when you've got to get the job done on time and on budget, falling behind isn't an option. Doxel is an artificial intelligence solution that tracks progress and inspects quality to help you manage all areas of your building project. Our self-directed robots survey your site every day, capturing HD imagery and laser scans at all stages of construction, from excavation to closeout. What does that mean for you? No more trekking across job sites to chart progress or waiting weeks for an accurate update. Our state-of-the-art algorithms classify installed components and measure quantities in real time, so you have the information you need the minute you need it. And to keep you below budget, we cross-reference that data with your project estimate, so you know where you stand and exactly how much you owe for a day's work. Doxel even detects model-to-field deviations instantly, allowing you to catch and correct errors without the compounding costs of rework. We know the importance of productivity on a job site. By deep linking to your project schedule, Doxel can detect when a crew falls behind, and with instant alerts, you can reprioritize and optimize labor productivity. You can't afford downtime and delays. Your project requires productivity, efficiency, and real-time reporting to get the job done on budget and on time. With Doxel's integrated cloud software, you get X-ray vision into your project's performance and instant alerts that enable you to intervene swiftly when things aren't going as planned. Doxel, when you need to react in minutes, not months, put artificial intelligence to work. Então, como a gente viu, a evolução evidente, a evolução apresentada pelas Construtecs brasileiras nos últimos tempos. Além do aumento da quantidade de startups, a gente pode perceber que teve uma melhor maturidade dos empreendedores, estão empreendendo melhor. E no futuro, acredita-se que o BIM irá desempenhar um papel muito importante na construção civil. Hoje em dia, uma pesquisa feita em 2019 mostrou que 9,5% das construtoras adotam o BIM, e é muito pouco. Isso aí vai ter que ser revisto, que ajuda bastante na construção.